noite a todos e a todas. Damos as boas-vindas ao ambiente virtual da Unesp, a professora doutora Janete, que nos honra com a sua presença. O Ítalo vai fazer uma leitura do currículo da professora, currículo resumido, e logo após nós passamos a palavra à professora Janete para fazer a sua exposição. Em sequência, abriremos para um debate e observações, comentários do grupo que se faz presente. Ítalo, pode ler, então, por gentileza. Pois não, professora. Boa noite a todos, novamente, né? Professora Janete, professora Maria de Fátima, minha orientadora, aos demais, né? Colegas do grupo de pesquisa, do mestrado, e os membros externos, né? Então, eu vou fazer essa apresentação inicial, né, da professora Janete, fazendo uma leitura breve do currículo, né, parte do currículo, porque é um currículo bem extenso, né, então, para que nós possamos, né, adentrar na atividade em si. Mas apresentando a professora Janete, para quem ainda não a conhece, né, a professora é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora associada à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ela desenvolve pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre os temas Sumac Calçai, Buen Vivir, decolonialidade, ecofeminismo, dinâmicas extrativistas no contexto do Brasil, Equador, Bolívia e Peru. Trabalhou com populações quichuas e quechuas no Equador e no Peru, e os Mapuches no Chile. Atualmente ela integra o grupo de recherche interdisciplinaire sur le territoire de l'extractivisme, o GRIT, do Canadá. Ela tem experiência em ensino, pesquisa e extensão e na coordenação de projetos e políticas públicas em direitos humanos, além de ser integrante do People's Health Movement e do movimento pelo Buen Vivir Global. É membro da Assembleia Socioambiental Latino-Americana, integra o coletivo feminista Angela Davis, dentre outras atividades, né, dentre outras titulações também. Então, é com muito prazer, muita honra, professora. Passo já a palavra para a senhora, né, para que a gente possa ir ao que interessa, digamos assim, né, e ter mais tempo para a exposição, para os debates. Palavra. Então, boa noite a todas, boa noite com todas e todos. Eu agradeço imensamente a professora, querida professora Maria de Fátima, que me convidou para estar aqui hoje. Agradeço ao Ítalo pela apresentação, ao professor Antônio Carlos pelas boas-vindas, professor Chaib, professora Daniela, que eu já tive a oportunidade de vê-la no encontro também, a Manuela, o Joacir. Eu não estou vendo aqui o nome das outras pessoas, mas sintam-se cumprimentados, abraçados. É uma imensa alegria para mim estar aqui hoje. Eu convidei 3 pessoas para estarem aqui. É o doutor José León, da Venezuela, o doutor Henrique Catalã, que também desenvolve pesquisas na área do Buen Vivir. O doutor José tem um grupo de Buen Vivir e saúde mental na América Latina, e o colega e amigo querido Joeverson, né, colega da URGS, Joeverson Domingues. Então, sintam-se abraçados, com muita alegria que a gente está aqui hoje, nessa noite, nessa véspera de feriado, e eu espero que a gente possa pensar junto, né, ou sente pensar junto. Eu organizei a minha apresentação, a minha fala, e espero que a gente tenha um momento que sempre é muito rico, que é o espaço de debate, pensando em colocar para vocês um pouco como foi a pesquisa de campo, né, e essa convivência que eu tive no Equador. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, me permitam, por gentileza, compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Eu queria comentar inicialmente que vocês veem a apresentação?
Sim, professora. Sim? Excelente. Se por acaso parar, esses dias eu não sei porque eu estava dando uma aula e um aluno disse, professora, eu não estou vendo o que tem na apresentação. Então eu disse, está bem, muito obrigada. Essa pesquisa que eu realizei foi possível graças a esse convênio, né, a Flaxo Equador e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde lá, então, eu estou como pesquisadora associada. Eu queria colocar para vocês como é que foi essa pesquisa, né, com relação à iniciativa IESUNI-TT, né? A IESUNI é um parque nacional e ITT são os campos Espingo, Tambocote e Tiputini na Amazônia Equatoriana. Eu fiz uma pesquisa de campo, né, baseada em 4 estratégias de investigação, né? As entrevistas, que hoje me causa mal-estar até utilizar essa palavra, diários de campo, observação participante e análise documental. E por que me causa mal-estar? À época, intuitivamente, eu abandonei o roteiro de entrevista e passei a conviver, né, com os povos indígenas quando estive na Amazônia, porque essa pesquisa foi realizada na cidade de Quito, com os agentes governamentais do governo Rafael Correa, da Secretaria do Buen Vivir. Aqui é uma outra vista da cidade de Quito. A cidade de Coca, ou Puerto Francisco de Orellana, que é uma cidade, é a última cidade antes última fronteira antes da região amazônica equatoriana. Que a gente tem uma vista aérea, então, do Rio Napo. Professora, desculpe interromper, mas eu acho que os slides não estão passando, não sei se é só para mim, mas agora passou, professora. Eu ia avisar que não tá. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Ítalo. Você não quer me fazer a gentileza, quem sabe, de passar os slides? Eu só precisaria ter acesso ao... Teria que encaminhar para ele, né, Ítalo? Teria que ter o PowerPoint, professora. Só se tu passar por... passa para ela o link do teu no chat. Uhum. Conseguiu? Eu coloquei o meu e-mail no site, no chat, professora. Olha, por gentileza, agora está compartilhando? Tá, na verdade, tu só tem que cuidar. Eu sou meia primária, tá? Mas eu clico em cima do slide aqui do lado esquerdo, nessa coluna, eu clico em cima, daí ele começa a passar, que às vezes trava. Pois é, eu acho que ele travou. Mas agora está passando? Tenta trocar, vamos ver o slide, vamos ver. Troca. Ok. Não. Clica em cima daqui do slide 5. Vamos ver se ele passa o próximo. Não. Vamos eu peço desculpas, eu não sei por que isso agora está passando. Agora está passando. É estranho isso, né? Vamos ver se ele continua. Agora tá. Agora normalizou. Agora tá a cidade de Quito. Coca. Uhum. Então, é só para ter uma ideia, né, de por onde circularam, assim, as entrevistas, né? Foram nessas 3 cidades, né? Na cidade de Quito, na região amazônica equatoriana, na cidade de Coca e na cidade de Otavalo, que é uma cidade que tem muito artesanato, tem feira lá, né? Essa iniciativa, então, denominada Iniciativa IESUNI, ela foi um projeto ambiental que foi apresentada pelo presidente do Equador na ONU no ano de 2007 e presumia não explorar um grande depósito de petróleo localizado numa grande zona de biodiversidade de povos indígenas de recente contato, que são os povos Wauranis, porque os povos Wauranis só tiveram contato a partir do ano 1980. E os povos denominados em isolamento, lá que são os povos Tagaere e Taromenani, essa etnia não teve contato. Então, pela nomenclatura adotada pela ONU, eles são considerados povos em isolamento. Então, o Rafael Correa propôs não explorar esses campos, né, por essa biodiversidade e por conta dos povos indígenas de recente contato em isolamento, em troca de uma compensação monetária da comunidade internacional.
Essa proposta, ela foi uma proposta única no mundo, né? Essa ideia de deixar o petróleo debaixo da terra, e ela se alicerçava basicamente em 4 pilares muito importantes: proteger esse território, a vida dos povos indígenas, conservar essa biodiversidade existente, o cuidado, né, com o clima global cuidado com o clima global através da manutenção do petróleo debaixo da terra, e dar o primeiro passo, né, rumo a essa economia pós-petroleira, né, o que teria, como diz o Acosta, efeito em outras latitudes, né? E ainda, como um quinto pilar, que se assumisse coletivamente, né, a possibilidade de encontrar respostas concretas às mudanças climáticas que são provocadas pelo próprio ser humano e exacerbadas especialmente nessa última fase da expansão global do capitalismo, ou, né, o que a gente também denomina o antropoceno, né? Essas áreas, então, essa área especificamente onde se encontra os campos ITT ou o Bloco 43, que depois a gente vai ver onde se localiza na Amazônia, elas têm uma enorme biodiversidade como resultado de não terem sido afetadas pela glaciação. Então, quando ocorreu a glaciação, as partes norte e sul do planeta elas foram cobertas de gelo até mais da metade da Europa e dos Estados Unidos. Então, foi nessa zona central, né, na linha do Equador, que se concentrou a vida e que não foi afetada, né? Então, isso explica a enorme diversidade desta região do Equador e a necessidade de proteção desses ecossistemas e das populações indígenas. Então, essa proposta, né, do Equador, que foi, como eu disse, né, a primeira proposta a nível mundial para deixar o petróleo embaixo da terra, ela gerou muitas simpatias, né? Além de ser uma proposta inovadora no Equador, ela possui uma transcendência simbólica, representando uma alternativa entre o modelo atual de desenvolvimento, que é baseado nessa extração não sustentável dos recursos naturais, e um modelo futuro, voltado ao respeito à natureza, à diversidade cultural e à satisfação das necessidades humanas, né? E por isso que eu situo, assim, a iniciativa entre o Sumac Kausai e o Avatar do Desenvolvimento. Bom, muito embora tenham sido apresentadas razões indiscutíveis para a não exploração do petróleo desses campos, né, o Equador acabou não recebendo a compensação financeira internacional, e no ano de 2013 o Rafael Correa vai decretar o fim da iniciativa e, consequentemente, a liberação da exploração de petróleo nos campos ITT, né, como eu disse inicialmente, são os campos de Espingo, Tambococha e Tiputini, o que vai representar uma importante fratura nessas ações que visam o Sumac Kausai Buen Vivir, né? Então, aí se gera, dentro do país, né, muitas resistências dos movimentos ecologistas, dos movimentos indígenas, e, além disso, 200 intelectuais, né, de várias partes do mundo vão se mobilizar, escrevendo uma carta para o presidente, pedindo que esses campos, né, da Amazônia não fossem explorados. Entre eles, dá para citar Vandana Shiva, o Boaventura de Souza Santos, o próprio colombiano Arthur Escobar, e vai se conformar um coletivo denominado IAS Unidos, né? Esse coletivo vai reunir muitos outros coletivos feministas, de iogues, os próprios movimentos ecologistas do Equador, pedindo que esse território não seja explorado. Me ouvem? Tudo bem? Tudo bem, ouvimos. Certo. Está passando as transparências? Sim, tá ok. Então, eu coloco a iniciativa, né, a propositura da iniciativa, por quê? Porque justamente essa proposta, a proposta desse projeto ambiental, vai se dar no contexto da efervescência dessas discussões da Assembleia Constituinte do Equador,
no qual, né, vai se reconhecer a natureza como um sujeito de direitos. E o Equador e a Bolívia são países que vão reconhecer, né, a natureza como sujeito de direitos, mas a Constituição equatoriana ainda é a primeira no mundo, né, a fazer isso. Então, é considerada uma Constituição muito inovadora. Mas tem um elemento importante que eu acho que é necessário mencionar, é que a aprovação dessa Constituição ela vai ser precedida por 2 décadas de lutas indígenas no Equador, né? O movimento indígena ele se reorganiza na América Latina como um todo a partir dos anos 80, né, através da COICA, da AMPUC. A COICA é a Confederação de Organizações Indígenas da Cuenca Amazônica, né, ou da Bacia Amazônica. E esse movimento, o movimento indígena, ele ganha uma nova dimensão na América Latina. No Equador e na Bolívia vão ter importantes movimentos indígenas, né? A gente tem a revolta do gás, na Bolívia a gente tem um movimento muito intenso contra a dolarização da economia do Equador. Então, muitas vezes se fala da Constituição como se, né, nossa, o Equador reconhece. Sim, o Equador e a Bolívia reconhecem, né? Mas muito em função fruto dessas lutas, né? Das lutas do movimento indígena. E é interessante observar como a própria CONAI, que é a Confederação das Organizações Indígenas do Equador, ela diz que o governo Rafael Correia abraçou algumas pautas do movimento e depois, né, abandonou, digamos assim, né, as pautas importantes do movimento indígena. Então, aí nós temos, né, essa Constituição considerada inovadora, sobretudo no que tange o reconhecimento dos direitos da natureza, e eu coloco a natureza aqui entre aspas, né, porque para mim, depois da minha vivência, sempre é difícil expressar essa palavra, né? Porque nós, desde Descartes e Bacon, a gente aprendeu a separar, né, a natureza da sociedade, homem-natureza, natureza-cultura, né? Como paradigmas distintas, né? Como coisas separadas, né? Então, eu sempre refiro, né, que a gente precisa de novas gramáticas, né, como nos lembra Henrique Leff, né, nós precisamos de novas gramáticas, de novas expressões para a gente pensar outros mundos, né, ou mundos outros, né. Então, a natureza passa a ser a mãe terra, a Pachamama, e o Sumak Kawsay, ele vai ser adotado como um eixo transversal na Constituição. Então, muitas páginas, né, são dedicadas a pensar essa sociedade do Sumak Kawsay do Buen Vivir, né? Inclusive, se diz que o país vai adotar um desenvolvimento para o Buen Vivir, né? E existem, a professora Catarina Walsh, inclusive, ela faz uma análise dos planos de desenvolvimento, né, do Equador. Então, ela vai demonstrar como se transformou o primeiro plano de desenvolvimento que foi proposto, né, onde aparece muito fortemente os princípios do Buen Vivir, os valores do Buen Vivir, o respeito à plurinacionalidade, o respeito à pluriculturalidade e a transformação que houve nos planos subsequentes, né? E a gente tem que pensar por que isso se transforma. Isso se transforma em grande medida. Por quê? Porque permanecem estruturas coloniais dentro desse Estado-nação. Ou seja, essa complicada engenharia administrativa, ela segue sendo tensionada pela civilização capitalista, eurocêntrica, colonial, patriarcal, né? Então, é muito difícil transformar essas estruturas coloniais do Estado, né? Por mais que exista, né, a Constituição como algo muito importante, e quando eu tive vários encontros com a professora Catarina Walsh, eu perguntava, né, se ela achava importante a Constituição, ela disse sim, é muito importante, muito embora
muitas coisas que estão ali a gente não está conseguindo vivenciar, mas ainda assim é um elemento importante, né? Assim como no caso brasileiro, né? Então, depois a gente pode pensar um pouco mais sobre isso na nossa discussão. Então, o buen vivir seria a tradução em espanhol para a expressão sumac causai dos povos quichuas, né? O Atahualpa Oviedo, que é um amigo querido, fraterno, discute essa bifurcação, né, que existe entre o sumac causai e o buen vivir. Ele vai falar que o buen vivir é apropriado pelos estados, né, e utilizado, né, e esvaziado de conteúdo, inclusive, né. Eu, fraternamente, tenho uma certa discordância, e eu falo isso na minha tese. Por quê? Porque me parece que o sumac causai e buen vivir, né, e eu uso essas duas expressões juntas na minha tese, ela ganha muita notoriedade e muita visibilidade por constar na Carta Magna do Equador, né, ou Summa Camanha na Bolívia, né, Vivir Bien. Então, eu acho que não dá para separar essas duas expressões, né? Eu respeito muito a apreciação dele, o entendimento que ele tem, mas eu acho que os próprios autores indígenas, né, e militantes, eles entendem a importância de incidir nessa institucionalidade. Então, eu acho que não dá para separar simplesmente, né? O sumac causai vem dessa convivência, né, nos ailos, essa convivência harmoniosa, fraterna, em equilíbrio, e o buen vivir é a apropriação política, né, ou o projeto político, né, do Estado, né, que é um pouco a separação que o Atahualpa Oviedo faz, né, essa bifurcação entre o sumac causai e o buen vivir. Mas, comumente se traduz, né, o sumac causai por buen vivir e o summa camanha por viver bien, né, que é o que é adotado na Bolívia. E os próprios indígenas, né, eles vão falar que refere à vida em plenitude, à vida em harmonia, a não exploração entre os seres humanos, né, e dos seres humanos sobre a natureza, né? Lembrando sempre que não existe natureza para os povos indígenas, né? Porque eles não se percebem como algo fora da natureza, né? Que nós ontologicamente separamos ser humano de natureza, como se nós não fôssemos natureza. Então existe uma série de princípios, né? A interdependência, o consenso, a plurinacionalidade, a complementariedade, a responsabilidade, o equilíbrio. E eu lembro que um indígena Quichua um dia me falou, uma liderança da CONAI, ele disse, nós gostamos do consenso, nós procuramos estabelecer consensos, e não a vontade da maioria. Porque a vontade da maioria, que é a democracia, para nós não é impor a vontade da maioria. Nós construímos consenso, né? Porque para nós é importante construir consensos e não impor a vontade de uma maioria sobre a minoria. Eu achei muito interessante isso. Então, aqui também tem alguns valores, né? O bem-ser, a autorrealização, a participação, a governabilidade, a paz e a segurança da vida, a convivência, né? Aqui eu coloquei consciência ecológica, né? Mas seria essas relações de reciprocidade, cuidado, complementariedade, espiritualidade, né? Que mediam a relação dos seres humanos com a Pachamama, né? Com a Mãe Terra. Aqui também, esse aqui é de um grupo lá do Equador, não fui eu que fiz esse esquema aqui, né? Mas seriam 25 princípios, né? Priorizar a vida, chegar a acordos ou consenso, respeitar as diferenças, viver em complementariedade, equilíbrio com a natureza, defender a identidade, aceitar as diferenças, priorizar os direitos cósmicos, saber comer, saber beber, saber dançar, saber trabalhar,
retomar a Abya Yala, né, que é um conceito dos povos punos da Colômbia, reincorporar a agricultura, saber comunicar-se, ou ter o controle social, trabalhar em reciprocidade, não roubar, não mentir, proteger as famílias, respeitar as mulheres, bem viver e não melhor viver, né? O Choquehuanca, né, o Davi Choquehuanca, ele diz que no Ocidente nós estamos preocupados não em bem viver, mas em viver melhor, né? E ele diz que isso são dois paradigmas distintos, fruto de duas cosmovisões distintas, né? Então, recuperar os recursos, exercer soberania, aproveitar a água e escutar os mais velhos, né? Os idosos, os maiores, né? Como eles costumam dizer. E essa perspectiva, ela se relaciona muito com essa ideia, né, de ailo, de comunidade, né? O professor Ramon Grossfogel diz que nós cometemos o comunitaricídio, né? Eu achei interessante um texto dele. Ele diz que é justamente sobrepor uma ideia de sociedade à ideia de comunidade, né? Então, se fala muito, né, na questão do ailo, né, que uma questão interessante que eu observei durante a marcha indígena que eu acompanhei da Amazônia até a cidade de Quito era que, muito embora existisse diferentes etnias, e cada etnia tem a sua especificidade, né, eles se tratam como hermanos, né, como irmãos. E isso remete muito a essa ideia, né, de ailo, que não é somente uma organização societária de humanos, mas uma organização de vida de todos os seres, de tudo que existe, né? De tudo que flui nesse equilíbrio. Então, assim, nós somos um pequeno hilo, né? Um pequeno fio deste tecido da vida. E por isso os rios, as árvores, as águas, né? Elas são irmãos. O Fernando Wanacuni fala muito bem disso, né? É um boliviano. Ele fala que isso é incompreensível, né? Para essas racionalidades instrumentais utilitárias forjadas na modernidade eurocêntrica, né? A gente se vê como parte deste tecido que forma a vida, não como o centro, né? Ele diz que a gente tem que passar do antropocentrismo para o biocentrismo, né? Ou seja, uma cultura em que a vida, em todas as suas formas de manifestação, esteja no centro, não somente a vida humana, né? Mas todas as formas de vida, porque nós somos compostos pelo mesmo princípio vital, né? E parece simples isso, né? Dito assim, mas essa ideia ela é complexa porque nós não somos historicamente, né, na civilização capitalista, educados a perceber outras formas de vida com valor, né? Inclusive perceber outros irmãos humanos, né, com valor, tanto que existe, né, o capitalismo ele se funda na exploração do trabalho humano, né? Então, eu gosto muito de pensar a ideia do Rafael Bautista Segales, que é irmão do Juan José Batista Segales, que faleceu há pouco tempo, quando ele diz que esses conhecimentos, né, eles recém começam a ser valorizados, apesar de todo o epistemicídio que houve, apesar de todo o genocídio que houve, né? Porque quando as pessoas falam em genocídio, as pessoas ainda se remetem à Alemanha nazista, né? Os 4 grandes genocídios e epistemicídios foi na América, contra os povos indígenas, na África, contra os povos negros, né, a escravização e extermínio desses povos, o extermínio de mulheres, né, que foram queimadas como bruxas na Europa, né, e isso acontece num período muito curto da história, né. Então,
inclusive, a primeira câmara de gás não é na Alemanha nazista, é na ilha de San Martín, na Argentina, que foi utilizada para exterminar povos indígenas na campanha do deserto, né? Que foram 3 grandes estratégias do exército, né, de exterminar povos indígenas. Né? E às vezes a gente não sabe disso, a gente não estuda isso. Né? Então, esses saberes que foram desprezados, exterminados, eles começam, né, a ter uma certa visibilidade, apesar de toda a colonialidade do saber, do poder e do ser, né? Porque são essas colonialidades que fundam, né, a modernidade. Né? Então, não existe modernidade sem colonialidade. Não existe acumulação capitalista sem a exploração da América, né? Que é o Quijano vai dizer isso, né? A primeira processo de acumulação capitalista, ela se dá em função, né, da exploração das Américas e do trabalho, né, escravo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? E uma outra ideia interessante que o professor Rafael Bautista trabalha é que essa centralidade da Europa, ela é uma centralidade construída, né? Como também vai refletir o professor Eduardo Said no orientalismo, né? O orientalismo, o Oriente como uma invenção do Ocidente, né? Então, são algumas questões para a gente problematizar. Então, esses conhecimentos, né, o Sumar causar, ele pode ser entendido como esse novo horizonte que se abre como uma alternativa diante da decadência civilizatória de um sistema-mundo que por 5 séculos se expandiu no planeta e produziu não somente desigualdades estruturais a nível global, mas destruição, né, que é o que a gente está assistindo. Né? Essas desigualdades, elas têm um caráter de injustiça sistemática e que, na atualidade, estão demonstrando um caráter perverso de acumulação a nível global, que produz destruição, desigualdade, pobreza, miséria, né? E nós estamos percebendo, né, esses grandes fluxos migratórios, né? A gente tem questões geopolíticas, né? Guerras híbridas, muito perversas, né? Esse caráter perverso, né? Desta acumulação, né? Que, como diz o Quijano, né? Não é o primeiro padrão de acumulação global, mas é o que vai conseguir juntar várias formas de acumulação, a escravidão forçada, a destruição ambiental, né? E quando a gente pensa, né, tem um sociólogo norte-americano que ele fala da escravidão moderna, que é um livro que também vale muito a pena ser lido, né? As várias formas de escravidão na modernidade. Tá? Então, eu trouxe aqui uma foto, né, da União dos Afetados pela petroleira Chevron Texaco, né? Hoje, quando a gente chega na Amazônia Equatoriana, a gente vai perceber a extinção de povos inteiros, como os Tetetes e os Sansauares. A gente vai perceber muitas pessoas com câncer de pele, câncer nos rins, câncer em todo o aparelho digestivo, problemas de várias ordens alimentares, porque houve uma mudança na dieta desses povos. E as empresas, como forma de cooptação desses povos, eles fazem doação de alimentos industrializados, refinados, que esses povos não são acostumados, doação de roupas, toda a espécie de benesses, né, entre aspas, desse sistema, como TVs, carros, celulares, né, como forma de cooptar os povos, né, para que se deixe explorar esses territórios, né. Então, cabe destacar que a exploração de petróleo na Amazônia Equatoriana, ela começou final dos anos 60, início dos anos 70. E desde então, do século 20 isso, né? E desde então, os povos assistiram à sua destruição sistemática, à impossibilidade
de exercitar a sua forma de ver, né? Muitos desses povos são coletores, caçadores, né? Os povos guaranis são povos caçadores, tiveram sua dieta alterada, suas formas de viver alteradas, né? Então aí a gente percebe o avatar do desenvolvimento, né? Essa perversidade que acontece em nome do chamado desenvolvimento, né? Essas falsas promessas da modernidade, né? Que destruiu povos inteiros, como eu disse. Uma coisa muito chocante, né? Aqui a gente tem o mapa da Amazônia Equatoriana, né? Em verde está o Parque Nacional Iassuní, e esses quadradinhos, eles são todos blocos petroleiros. Eu me surpreendi a primeira vez que eu olhei esses mapas, né? Tanto assim que uma das antropólogas que trabalha na Amazônia, que é professora da Flaxo, ela diz que os indígenas mais jovens, eles referem, né? Eu resido no bloco tal, né? Eu resido no bloco 18, eu resido no bloco 21. A própria noção do espaço, né, desses povos tem se transformado em função dessas dinâmicas extrativistas para sustentar, né, a voracidade do mercado capitalista, né? Então se destroem povos, se destrói um território, se destrói a biodiversidade, né, em nome de um mercado. Aqui é a outra vista, né, dos blocos petroleiros. Tudo isso que está em vermelho são os blocos petroleiros da região amazônica equatoriana. E a parte em verde, como eu disse, é o Parque Nacional Iassuní, e bem à direita, né, nós temos os campos ITT. Eu queria mostrar um mapa aqui para vocês, deixa eu ver se eu coloquei esse mapa. Aqui. Antes de passar para a próxima slide, eu queria só reforçar que no bloco 31 e 43, que vocês podem observar no mapa, estão a reserva dos povos guaranis e a zona intangível dos povos Tagaere e Taromenani, que são os povos isolados que eu comentei, né? Povos que não tiveram contato. Então, vocês observem que parte dos campos 31 e 43 estão sob a zona de amortiguamento e sobre a zona intangível, né? Não é amortiguamento, é amortecimento. Por quê? Porque existe uma questão que é o território e outra que é a territorialidade desses povos, né? Ou seja, eles têm um território, mas eles têm vastas extensões territoriais que eles caminham, que eles circulam, que eles procuram alimentos, que eles visitam parentes. Então, o território deles é uma coisa, mas a territorialidade, que são os espaços por onde circulam essas populações isoladas, é outra coisa. E foi uma grande luta, né, dos antropólogos que trabalham nessa região, conseguir demarcar essa zona de amortecimento. No entanto, né, esses blocos petroleiros estão sob a zona intangível e sob a zona de amortecimento. Isso provoca muitas coisas. Isso provoca conflitos entre os próprios povos. Isso provoca, obviamente, né, a fuga de animais, por conta do ruído, do barulho, da poluição, né, entre outras questões que nós podemos elencar. Então, aqui nós temos, eu só trouxe para vocês, né, aqui nós temos a representação de várias chefes, né, de etnias, durante a reunião que antecedeu a marcha indígena, que foi de 10 dias. Aqui eu só trouxe um indígena Shuar com a sua sucuri. Aqui nós temos aqui é uma foto da Amazônia, né? Já é na selva. É uma casa tradicional, né, desses povos, os povos guaranis, né? E aqui, essa foto é minha, é uma dança tradicional dos povos guaranis, né?
na Fundación Alejandro Labaca, que foi onde eu convivi, então, diretamente, né, com os povos Wauranes, Shuar e Achuar. E tem aqui uma foto do dia que os indígenas Wauranes retomam, né, o Bloco 22 numa luta histórica, né, em que eles levam as instâncias judiciais do Estado equatoriano, acusando, né, de ter manipulado a consulta livre, prévia e informada, né. E eles conseguem, é uma luta muito interessante. Aí nós temos a Nemonte Nenkimi, que foi considerada uma das 100 personalidades mais influentes, essa indígena que está à nossa direita. Essa é a Nemonte Nenkimi, que é da etnia Waurani, saiu na Times, né? É uma personalidade muito interessante, uma jovem indígena que batalhou por este território. Eu só queria, fácil adiantado da hora, professora Fátima, posso mais 10 minutinhos? Não sei Claro, como é que... por favor, continua. Tá. É muito interessante. Então, como é que eu analisei essas disputas com relação à proposta da iniciativa, né? Eu percebi que existiam duas cosmovisões, né? Duas racionalidades em jogo, né? A denominada colonialidade do poder, essa perspectiva que vai sustentar uma economia extrativista que vai pressionar alguns países ex-colônias da Europa por essas matérias-primas, né, através do qual vai seguir o saqueio dos bens, né, naturais, e as milenárias cosmovisões dos povos originários, né, Sumak, Kausai, Buen Vivir, segundo as quais a natureza não é um objeto externo, não é separado do humano, mas é um ser que representa a nossa mãe, a Mãe Terra. E eu agrupei em 3 categorias, né, como é que essas duas racionalidades, uma racionalidade, pelo menos instrumental, né, baseada no custo-benefício, né, rentabilidade, percebe o território, as concepções de natureza e de desenvolvimento. E depois eu ainda pensei na questão do tempo, né? Porque o tempo para os indígenas não é linear, ele é cíclico, né? Que é uma grande diferença de como a gente entende a noção de tempo, né? Então, para essas racionalidades, né, que defendiam a exploração desse território, o território é uma propriedade privada, é um local de exploração, né? É apenas um lugar. Existe uma concepção de natureza, né? Separada do humano, um meio para um fim, né? Um recurso mercantilizável. A gente percebe a natureza como um botim, né? Eles falam. Então, assim, é algo que eu posso chegar lá, eu pego os recursos que eu preciso para sustentar essa forma de vida, né? Para viver melhor. E viver melhor na sociedade ocidental significa ter mais, acumular mais, consumir mais, ser melhor que o outro, né? Porque a gente não tem a civilização capitalista, ela não tem somente um modo de produção de mercadorias, mas ela tem um modo de produção de subjetividade, baseada na competição, na acumulação material, no egoísmo, no consumismo, tá? E agora, então, com o fenômeno da tecnologia, isso é exponencial, digamos assim, né? Nós temos uma percepção de desenvolvimento, eu faço uma discussão das etapas do desenvolvimento, mas eu não vou fazer aqui, porque não é nós não teríamos o tempo para eu falar, né, de todas as etapas, mas a ideia do desenvolvimento, ela vai ser desenvolvida, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, consta no 4º ponto do discurso do presidente Truman dos Estados Unidos, né, e tinha a ideia de que nós levaríamos o desenvolvimento para os povos subdesenvolvidos, né? De novo, essa ideia eurocêntrica de que a Europa é a civilização e os outros povos são os bárbaros, os atrasados, os que estão na etapa infantil do desenvolvimento, né?
E até hoje, se a gente for pensar, o desenvolvimento ele ganhou novas roupagens, né? O desenvolvimento sustentável, comunitário, né? Teve novas roupagens nos últimos anos, né? Mas ele ainda é percebido como uma ideia de progresso, como uma ideia de etapas lineares e sucessivas, como quase que exclusivamente o desenvolvimento econômico, né? E esse mito, né? O mito do desenvolvimento, ele é um mito poderoso, né? Porque a maioria das pessoas vai dizer, mas como eu posso ser contra o desenvolvimento, né? E lá na Amazônia teve as chamadas escolas do milênio, né? Que são grandes elefantes brancos, né? Que era uma das propostas, né? De ter grandes escolas para os povos indígenas, né? O professor Rafael Bautista também trabalha essa ideia, né? Do desenvolvimento como um mito, né? Então, assim, e justamente a força, né? Ele diz que o motor do desenvolvimento reside nessa força mítica, né? Nessa força que é quase religiosa, né? E que é uma ideia interessante para a gente pensar também. Agora, né? Se a gente for pensar nas cosmovisões dos povos indígenas, né? E das pessoas que também hoje, né? Se entendem como defensores de uma outra forma de vida, né? Porque o Atahualpa Oviedo diz que ser indígena não é uma questão étnica somente, é uma questão de ser e estar no mundo, né? E essa ideia eu compartilho com ele, né? Então, para essas percepções, para essas cosmovisões, né? O território ele é um tecido de relações complexas mediadas pelo pertencimento. E ao contrário da ideia de propriedade privada, né, de que eu sou dono da terra, os indígenas dizem, eu pertenço à terra. Né? Aqui estão meus ancestrais, aqui está a parte de mim, né, que veio antes de mim. Então, eu pertenço à terra. Né? Eu pertenço a esse território. Então, o território, ele é percebido como um pedaço de mim, né? Não existe essa relação de propriedade do território. Eu sou parte desse território, eu que pertenço, né? Então, são relacionalidades complexas, né? É essa inseparabilidade homem-natureza, né? Uma concepção de natureza que, né, como eu disse, não existe a palavra natureza, né, para os povos indígenas na sua maioria, né, porque não existe uma concepção de algo externo, separado, né, as relações elas são de reciprocidade, de cuidado, de complementariedade, algumas mulheres, né, na Argentina, indígenas, elas pedem licença quando elas vão tirar uma folha, né, de um tempero, porque a natureza está nos dando aquilo. É um ato sagrado eu retirar uma folha de um tempero, né? Vejam vocês, né? Então, assim, a terra está me dando isso, eu tenho que ser grato, eu tenho que fazer um ritual para agradecer. Isso são ideias muito incompreensíveis, né, para a nossa racionalidade instrumental, utilitarista, né, imagina que nós vamos, né, olhar para uma árvore e dizer que a árvore é nossa irmã, né, ou a água é nossa, o rio é nosso irmão, a montanha é nossa irmã. Esses elementos de espiritualidade, né, que são desprezados também pela ciência, né, em grande medida, né, não vou dizer que existem estudos de espiritualidade na antropologia, né, mas não de um caráter, né, de relação espiritual. Então, o desenvolvimento ele não existe nas cosmovisões indígenas, né? O Gualinca Viteri vai dizer, para nós não existe o desenvolvimento como acúmulo material. Estou me desenvolvendo, então eu tenho uma casa, 2 casas, 3 carros, um sítio, né? Essa ideia de que se desenvolver significa ter mais, né? Não existem etapas anteriores, né? Então, eu acho que, apesar de toda a violência da colonialidade, né, apesar de todo o genocídio,
persistem muitos dessas cosmovisões, né? E por que é importante pensar a partir de uma perspectiva decolonial, né? Porque se impõe, né, fora do império, nas colônias se impõe um poder, né, que substitui, desloca, suplanta e que, inclusive, atravessa as esferas do Estado, da sociedade civil e da política, né? Que é isso que eu disse, né? Muito embora exista uma Constituição que defende o summa causae, que defende a natureza, mas existe um poder colonial ainda, né? Existe uma cultura colonizada, né? Nós somos muito colonizados. Nossa forma de ver o mundo é colonizado, nossas formas de educar é colonizada, nossas universidades são colonizadas, né? Então a gente precisa pensar desde uma orientação decolonial, né? Que passa não só pelo nosso pensar, né? Mas pela nossa cotidianeidade, pelo nosso ser e estar no mundo, que a professora Silvia Rivera Kuzikanski vai dizer, né? Nós precisamos botar nosso indígena para fora, né? Retomar esse indígena, entender as nossas raízes, né? E isso tem que atravessar a nossa forma de ser e estar no mundo, né? Porque existe uma colonialidade do saber e do ser, né? Que é a nossa subjetividade formada, né? No capitalismo mundial integrado, né, para usar uma expressão do Félix Guattari, né? Então, nós somos um projeto dessas elites mestiças, né? A nossa independência, ela foi em cumplicidade com esse mercado britânico, com o republicanismo francês, com a filosofia alemã. Então, a gente carrega, né, esses traços. Nós precisamos compreender essas distintas dinâmicas de exploração, que vão levar ao genocídio, né, que levaram e que levam, porque persiste o genocídio, o ecocídio, o epistemicídio nos nossos territórios de Abya Yala, porque os nossos processos constituintes, ex-colônias, né, ou esses processos de pseudo-independência, processo de extermínio dos povos indígenas, o processo de escravidão africana na América, as ditaduras, né? Nós temos muitos elementos, né, que nos são comuns nesses últimos 500 anos de expansão desse padrão de poder global, né? Nós precisamos nos desprender dessa imagem de totalidade da Europa e pensar para além desse processo civilizatório da modernidade eurocêntrica, capitalista e colonial. E aqui eu reafirmo, é um processo civilizatório, né? Não é somente um modo de produção de mercadorias, né? E aqui nós temos também um elemento, né? O racismo, ele é constitutivo desse processo civilizatório. Ele não é um elemento, né, a mais como a esquerda, sobretudo latino-americana, entende a questão do racismo, né? Nós precisamos pensar novos futuros, né? E isso requer pensar novas linguagens, novas gramáticas. Precisamos ressignificar as coisas do mundo, criar novos conceitos sobre o real, novos modos de pensar, né? E aqui eu não gosto de falar novos modos de sentir e pensar, porque a gente precisa sentir e pensar, né? Não separar, né, a cabeça pensante de um corpo, né, que não sente, né? Então nós precisamos romper, né? Nós precisamos ter ontologias relacionais, né? Novos modos de produzir, de socializar, né? Que permitam abrir os potenciais de um real diálogo, né? Um diálogo de saberes ou a ecologia de saberes. Outro mundo é possível somente se esse mundo se abre a outros mundos, ou a mundos outros, ao encontro com outros modos de vida, com outros saberes, né? Eu acho que essa ideia é muito importante. Nós precisamos ressignificar as coisas do mundo. Nós precisamos da decolonialidade, justamente, né, para pensar que outros mundos são possíveis, não um único, né?
que nós cremos que pode ser o melhor, mas outros diversos que estão em construção planetariamente. E hoje, felizmente, como nós, muitas pessoas, desde diversos âmbitos, né, nos movimentos sociais, porque eu venho dos movimentos sociais, né, mais recentemente que eu estou na academia, eu sou militante desde que eu tenho 17 anos, comecei minha vida no MST, e sou muito grata a isso, né, e trabalhei em vários locais e em várias políticas públicas, né, e me considero até hoje militante, né. Então, algumas considerações finais aí para a gente poder pensar um pouco junto também, né. Essa proposta, então, né, da iniciativa, ainda que de forma bastante modesta, né, ela poderia expressar uma nova relação com a Mãe Terra, com a Pachamama, né, ao não explorar esses campos, nos permitiria pensar para além dessa relação de expropriação da natureza, chamando atenção para a mudança climática, para a destruição das regiões biodiversas e dos povos, né, esses povos que são considerados patrimônios culturais da humanidade, né, tem um efeito demonstrativo de que nós precisamos estabelecer urgentemente uma forma respeitosa de reciprocidade, de solidariedade, de cuidado com a Mãe Terra, né? Aqui eu coloquei natureza, mas prefiro usar Mãe Terra, porque isso representa nada mais, nada menos que a possibilidade de continuidade da vida, principalmente da vida humana no planeta, né? Nós já estamos chegando no ponto de não retorno, né? Nós precisamos refletir sobre os limites do planeta, né? E que não suporta mais essa exploração imposta, né? Sobretudo nesses últimos 500 anos de expansão deste padrão de poder e acumulação, né? Do capital global. É importante reconhecer, né? Conhecer e reconhecer a importância das cosmovisões dos povos originários, recordando que um aspecto central é o relacional. Não existe um indivíduo, né? A professora da Colômbia falou num evento, né? Nós não somos indivíduos, nós somos família, nós somos comunidade. Não existe um eu separado do outro. Né? Por isso, intersomos, eu sou porque tu és, que também é a filosofia do Ubuntu na África, né? E a civilização ocidentalizada, né? Porque é uma civilização ocidentalizada, né? Ela vai levar anos para compreender, talvez, esse aspecto espiritual da interconexão, do cosmos, da teia da vida, né? Que traz implícito esse conteúdo de afirmação da vida comunitária, né? Os rios, as florestas, os outros seres são constituídos da mesma energia e princípio vital que os humanos, né, que eu falei. Então, essa percepção, né, ela é bastante incompreensível para a ciência ocidental, padrão, hegemônica, porque nós aprendemos a separar, né, os seres humanos da natureza, separar o sentido do pensar, a separar o corpo e a mente, né? Nós aprendemos a pensar dentro dessas categorias, né? São nossas categorias analíticas, sociedade, né? Então, essa ciência, ela tem uma metodologia do cogito ergo sum, eu penso, logo existo, né? Quando a partir das cosmovisões indígenas seria sinto, logo existe. Ou como nos diz a Helene Vatene, do povo maori, ela diz, não sei de onde saiu o dito penso, logo existe. Nós não gostamos. Por isso, compartilho o que diz meu povo. Pertenço e, portanto, eu sou. Né? Então, nós precisamos compreender e aprender a noção de que nós pertencemos, que não estamos separados, que nós somos um pequeno fio deste tecido que compõe a vida, né? E essa separação, né, que a separação dos humanos com a natureza, ela permite que a gente pense que as outras formas de vida são inferiores e que têm menor valor, portanto, que a vida humana, né? Perceber a natureza de forma utilitária ou como um meio para um fim. Então, isso vai possibilitar essa exploração sem limites dos recursos naturais, porque nós não compreendemos ainda, né, que a nossa vida depende deste equilíbrio, e um equilíbrio que a Terra levou milhões de anos, né, para alcançar. Nós estamos vivendo a chamada sexta extinção de espécies em massa, sem que isso nos cause assombro. E por quê?
né? Porque existe um sistema cuja voracidade não conhece limites. E essa civilização cria necessidades de consumo que requer cada vez mais matérias-primas, o que vai constituir uma irracionalidade em si, porque nós criamos um modo de vida como se os recursos não tivessem fim, né? Então a gente vive como se pudesse consumir infinitamente, num planeta que tem bens finitos, né? O Chomsky já disse isso, né? Não é insustentável a nossa forma de consumir, né? Nós precisaríamos de 4 ou 5 planetas, né? E já estão os milionários, os donos do mundo já estão criando missões a Marte, né? Nós não mitigamos a fome das pessoas, que nós poderíamos mitigar. Isso é uma decisão política, mas nós queremos colonizar Marte. Então, eu deixo aqui como um último apelo, né? Nós precisamos desmistificar, desaprender, decolonizar nosso imaginário, nossa subjetividade, é a possibilidade de imaginar e construir outros mundos possíveis, nos quais se diminuam as desigualdades que são a fonte de exploração, da violência, da pobreza, do adoecimento e do sofrimento. E precisamos ser capazes de, coletivamente, resistir ao que nos oprime e olhar para além dos limites que nos oferece o pensamento hegemônico. Não existe planeta B. Muito obrigada. Muito lindo. Muito obrigada, Janete, por essa exposição maravilhosa, riquíssima. Abriu espaço para milhões de, não só de perguntas, mas de comentários. E eu gosto de abrir primeiro para o público em geral, mas hoje eu vou ser um pouco egoísta, exercer um pouco a minha autoridade, de coordenadora desse momento para fazer alguns comentários breves. Primeiro, eu vou partir daquela pergunta que o Boaventura fez, e eu vou trazer um pouco para a área do direito, mas vai dar perfeitamente para nós dialogar, porque tem como base os mesmos conceitos, então fica bastante fácil. O Boaventura fez uma pergunta depois de todo aquele envolvimento que ele teve com esses processos que ocorreram em 2008, 2009. Ele perguntou: pode o constitucionalismo ser emancipador, emancipatório? E aí, a gente ficou muito encantado. Eu confesso que não muito, a não ser pelo aspecto teórico, pela grandeza do que eu estava vendo, né? Um outro paradigma, uma outra forma de visão, mas não encantada pelo fato de ter sido constitucionalizado. Porque, historicamente, na América Latina, é ali que morre a mudança. Quando vai para a Constituição, a mudança morre na medida que as pessoas se tranquilizam, porque tem aquele efeito encantatório, está na Constituição e mobilizam. Né? Geralmente, os movimentos eles perdem muita força. A gente sabe que a CONAI desembarcou, se desvinculou do Correia bem rapidinho, porque a gente viu que todas as leis infra-Constituição foram, vamos dizer assim, a própria, vamos dizer assim, o próprio movimento indígena começou imediatamente a se movimentar. Né? O próprio Acosta, estrategicamente, presidindo a Constituição, saiu na hora em que a redação da Constituição ia deixar margens para aquelas sutilezas jurídicas interpretar a favor do capital, que é o que ele fez ali na questão acabou fazendo na questão do petróleo, né? A exploração do petróleo. Bom, independente disso, a gente tem que reconhecer uma coisa. Realmente, o poder não está na Constituição. Tem uma Constituição que o Boaventura chama constitucionalismo neoliberal, que manda no mundo, não é só na América Latina, mas teve e aí vou pegar a Vandana Shiva, essa grandeza dessa Constituição, ela irradiou no mundo inteiro. E não foi só em relação ao direito à natureza. Hoje, grupos no mundo inteiro, mas eu vou destacar aqui na Itália, porque foi um contato recente que eu tive, repensam o direito, né, a partir das relações, ontologias relacionais, né,
E nessas novas relações entre indivíduo com o Estado, indivíduo com o indivíduo, indivíduo com a natureza, e aí a partir da ética do cuidado, pensam o Estado como um Estado do bem viver. Olha, assim, não, nós não conseguimos enfrentar ou destruir essa exploração que continuou ocorrendo na América Latina, não só no Equador, na Bolívia, tristemente no Brasil também, enfim. A gente vê todos os problemas que a Venezuela está enfrentando, né? Uhum. Mas as pessoas estão se transformando. As pessoas estão se transformando. E não só... porque tu não consegue fazer uma mudança se não há adesão. As pessoas não querem que... Nós temos um imaginário de felicidade ligado ao consumo. Mas, de repente, diante de todas as crises que se está vivendo e que se potencializaram e se visibilizaram com a pandemia, né? Hoje a gente já tem decisões aí, trazendo esse estudo que foi feito por esse grupo italiano, dentro da Corte Constitucional Francesa, que, vamos dizer assim, que sofre influência dessa discussão que saiu aqui da América Latina. Os zapatistas também no México, deram uma contribuição enorme. E, então, não teve força, a gente tem que reconhecer que o poder não está na Constituição. O poder não está na Constituição. Né? Mas tem um lado simbólico que é fundamental, que a Catarina reconhece isso, diz, não, realmente, não mudou, mas a gente passou a discutir e se contrapor ao paradigma da modernidade de uma forma, e isso deu uma lucidez no tratamento. Eu me lembro que aquele artigo que o Scheibe mandou, depois eu li no Esterman também, eu disse, nossa, eu comecei a pensar um pouco de fora, né? Aquela coisa que tu começa a se deslocar e começa a olhar, né? O paradigma da modernidade, foi claro, o discurso descolonial, a própria filosofia da libertação, tem muitas contribuições, mas essa cosmovisão andina, ela lançou luzes e a questão da ontologia relacional no direito, ela iluminou novas possibilidades que a gente efetivamente não conseguia ver. A gente conseguia trabalhar algumas mudanças dos próprios direitos humanos dentro do paradigma antropocêntrico, né? Mas não relacionando com a colonialidade da natureza, relacionando com a natureza, enfim. Então é de uma grandeza que não é algo que se possa deixar de lado, e eu concordo contigo, essa discussão de diferenciar bem vivido, summa causae, que outros autores fazem, não, até peguei a livro da Tal, não é meu amigo fraterno, só do Facebook. Mas eu adoro ele é bem... Sim, ele é muito querido, ele é uma pessoa muito querida. Eu preparei até uma palestra dele que ele divulgou no Facebook para assistir essa semana. Ele é muito criativo, ele questiona muita coisa, o diálogo intercultural ele vale para isso, né? Para a gente perceber os limites daquilo que a gente, do lugar onde a gente formula o nosso conhecimento, né? Eu vou parar por aqui para ser um pouco democrática, né? E abrir espaço para... A Ana deve estar louca para falar, né? Aninha, porque ela trabalhou direito... A Ana é que está no Frederico agora. O filho deve estar no colo do pai, né? A Ana trabalhou muito com a questão do direito da natureza, ela é super crítica e ela é maravilhosa. O Ítalo também está trabalhando, a Cláudia também. Bom, enfim, aqui todo mundo, assim, é vindo da mesma pipa, né? Que nem se diz lá no Rio Grande do Sul, né, Chay? Então, que bom, eu fico muito feliz, porque a maioria das minhas interlocuções é sempre com pessoas que falam espanhol, né? De outros países, né? Então, saber que tem pessoas no Brasil, assim, pesquisando isso é muito interessante, né? E também mais o pessoal da antropologia, daí, né? Do direito é estranho, né? Do direito é estranho. O direito é estranho.
Então, não sei se o Ítalo quer fazer algum comentário, Shaibe, fiquem à vontade. Eu tinha uma pergunta para a professora, é mais no sentido de que eu estou lendo um livro do Boaventura que é sobre descolonizar a universidade. O professor até chegou a falar expressamente esse termo, né? E aí a gente vê na apresentação da professora que tu põe na prática, né, esse ensinamento, né, essa necessidade, essa urgência. Então, é mais um questionamento no sentido de contar como essa experiência contribui para essa aproximação entre a comunidade e a universidade, a necessidade da comunidade se aproximar, né, a necessidade de descolonizar a universidade e fazer com que esse conhecimento, que muitas vezes é tido como exótico, né, que não entra pela porta da frente da universidade, como o trabalho que a professora desenvolve, como isso contribui ou pode contribuir para a descolonização da universidade. Eu posso comentar ou professor, ou como é que eu espero? Acho que sim, para não acumular, né? O que a professora Fátima comenta é muito importante. Tá na Constituição não é suficiente, com certeza, eu também acho, e que às vezes dá esse certo efeito garantizador, né? E realmente, né, o movimento indígena ele se tornou muito crítico ao Rafael Correia no Equador. É interessante, assim, né? Eu mantenho contato com a CONAI e o ano passado acompanhei muito as reuniões da COICA por conta da pandemia, né? No ano de 2020. Até quero escrever sobre isso, ainda não escrevi, mas eu quero escrever, né? Sobre o abandono das populações indígenas, né? Durante a pandemia. Então, acho que é bem importante a gente refletir sobre isso, né? Eu não discuto muito constitucionalismo, porque não sou, inclusive, do campo do direito, né? Mas acho que é interessante sempre a gente pensar. E agora, a própria questão do Chile, né? O Chile também vai repensar, né, a sua Constituição, então isso é interessante. O que o Ítalo comenta é muito interessante e muito importante, Ítalo. Por quê? A gente tem uma forma de produzir conhecimento colonizada, né? Então, tem a Linda, que tem um livro, é uma autora muito interessante, depois até posso compartilhar o livro, e ela diz que não existe nada mais colonizador do que a investigação, né? Porque existe uma relação sujeito-objeto na pesquisa, né? Porque a gente importa isso lá do Durkheim, né? A gente importa uma forma de produzir pesquisa das ciências da natureza, né? Chamadas ciências da natureza, em que eu sou o observador externo de um fenômeno. E a gente traz isso para o campo das ciências humanas, né? A gente tem muita dificuldade de romper essa relação sujeito-objeto na pesquisa, que era uma coisa que, se alguém quiser e tiver interesse, pode ler na minha tese, eu coloco muito isso, o desconforto, né? O quanto estar na Amazônia estilhaçou, né, o meu horizonte de esperança, né? E eu vi a brutalidade dos processos genocidas, né? Então, assim, a gente precisa romper, Ítalo, com essa forma de produzir ciência ocidentalizada, em que eu considero o outro meu objeto de pesquisa. Porque, geralmente, as pesquisas só revertem para o investigador, né? A gente teria que ter coautoria. Eu gostaria que, no dia da minha tese, os indígenas estivessem falando por eles, e não eu por eles. Porque eu sou uma estranha naquele lugar. E eu também coloco isso na minha tese. Eu sou branca, sou brasileira, não falo Waorani, não falo Quechua, né? Nosso encontro ele se produz num outro idioma, né? Tanto para mim quanto para eles. E assim, a gente parte do pressuposto que a gente vai fazer alguma coisa com aquela informação de uma forma muito reducionista, é isso. Eu vou me beneficiar com isso. Porque teses, artigos, produções acadêmicas, em geral, revertem para o investigador. E para aquele sujeito, né? Para o sujeito da pesquisa. Muitas vezes aquele sujeito não vai nem no dia da nossa apresentação, né? Então, existe uma relação muito desigual nessa produção do conhecimento. Agora, quem que quer ouvir isso? Né?
Quem que quer ouvir isso? A gente sabe que existe um tráfico de influência muito grande dentro das universidades, sobretudo das públicas. A gente sabe que muitas questões, né, perpassam a produção de conhecimento, né? E tem um outro conceito de um autor português que é o conceito de implicação, né? Qual é a implicação que eu tenho? Que é a primeira pergunta que geralmente eu faço, mas como que você chegou nessa pesquisa, né? E tem eu ia falar uma coisa, mas por questões éticas não vou falar, mas qual é a implicação que eu tenho com aquele sujeito que eu tô trabalhando, né? Qual é a implicação que eu tenho com aquele sujeito? Porque eu continuo em contato com todas as pessoas, né? Eu dou um retorno para eles. Ah, não é o retorno que eu queria? Não, não é, com certeza. Com certeza não é. E muitas coisas eu não pude dizer no dia da defesa da minha tese, porque talvez não fosse adequado, né? Então, assim, a gente precisa, né, cada um, e sobretudo coletivamente, né? Porque a gente resistir a esses processos de forma individual é sempre estar no abismo, né? Tá ali na beira do abismo, né? Agora a gente precisa criar coletivos, né? Grupos de pessoas que comecem a questionar isso, comecem a desnaturalizar isso e achar que a gente precisa outras formas de produzir conhecimento junto com as pessoas, né? Junto com, né? Que já dizia o Paulo Freire, né? É com as pessoas. Eu só para completar isso que você falou, assim, mas agora de uma forma mais genérica, né? Tu lançou na tua fala que a gente tem que compreender as dinâmicas de exploração. E agora o Ramon Grosfogo, ele nos ajuda muito a ver isso, né? As universidades ocidentalizadas, elas fazem parte do aparato de poder. Com certeza. E aí não tem como tu vencer isso, né? A não ser realmente... Claro, já se faz isso no Brasil, já se faz isso no Equador. Tem universidades que são voltadas, né? São interculturais, são... Mas, enfim, mas é uma coisa assim meio que para inglês ver, né? Digamos assim. É só para dizer, para parecer que é como as experiências de direito humano à água, né? Aproveitando a presença do Chad, que a ONU mostra. É um pouquinho lá no norte, uma experiência ou outra aqui ou lá, mas efetivamente a racionalidade de mercado não impera. Mas aqui o que interessa das universidades ocidentalizadas, enquanto aparatos de poder, eu acho que, eu já vou passar para o Chad, eu acho que o Ramon Grosfogo deixa isso muito claro e é assustador, porque eu fui me dando conta aos poucos, né, na última década, né, que o mundo inteiro foi organizado e foi conduzido a pensar a partir da epistemologia dos autores europeus, né, de 5 países, o próprio Boaventura fala isso também. Eles elaboram conceitos para pensar a realidade deles, se colocando como superiores, e aí o racismo como princípio organizador, que já falou, que é o Quijano, né? E nós aprendemos, a partir desses conceitos, a ver a nossa realidade. É uma coisa tão absurda, é a própria produção de conhecimento que vem toda ela, assim, limitada por esse aparato conceitual de interiorização daquilo que a gente vai conhecer, e o fato de a gente extrair o nosso objeto de conhecimento de uma realidade que não pode ser separada. Você falou isso a partir da cosmovisão andina. Nós extraímos, nós tiramos da relação. Então, como é que tu compreende alguma coisa que tu tirou ela do contexto onde ela existe, onde ela acontece, né? Na verdade, é assustador. Eu vou passar para o Chaide. É assustador. Tá, que o Chaide, com certeza, tem muito a contribuir. Obrigado, Fátima. Bom, primeiro temos que agradecer à professora Janete, porque ela realmente nos apresentou muitas questões
sobre as quais a gente tem lido, mas ela nos apresentou uma visão vivida dessas questões. Até por ser vivida, ela é muito vívida. Ela é vivida e visceral para mim. E visceral também, E é interessante porque eu até fiz esse comentário antes, mas e agora você colocou essa questão do produzir conhecimento, essa relação de produzir conhecimento que tem que ser mudada. Eu acho que você nos apresentou uma forma de viver conhecimento e não produzir conhecimento. E seria conviver conhecimento. Né? Isso aí que seria uma outra forma de a gente realmente se relacionar com as coisas. Né? A relação, ela é pessoal, é política, e, ao mesmo tempo, ela, de certa forma, é epistemológica também. Quer dizer, o desafio é epistemológico. E como é que a gente consegue pensar junto com, e não pensar sobre, né? Que realmente seriam as formas de a gente ter uma visão que não seria tão colonialista e tal, né? Quem tem trabalhado muito essas questões é o Carlos Walter Porto Gonçalves, né? E ele fala na visão eurocêntrica. Né? Quer dizer que, só para não dizer que é só eurocêntrica, mas é também uma coisa que a gente importa também do norte, né? E então essas coisas todas, eu acho que a gente também precisa aproveitar para cumprimentar a professora Fátima e o professor Antônio Carlos, porque eles conseguiram montar um grupo de trabalho de pessoas e tal, e ver aqui esse pessoal que está junto aqui nessa discussão, não é gratuito que eles estão aí, e eu acho que seria muito interessante se a gente ouvisse um pouco também a opinião deles a respeito do que foi tratado hoje aqui, que para mim foi alguma coisa muito visceral, como você disse. Parabéns e obrigado pela experiência. Eu que agradeço, professor. Muito agradecida. Achei muito interessante e vou adotar o conviver conhecimento, não produzir. Muito interessante mesmo. Agradeço profundamente. Dani, tens a palavra. Obrigada, Chay. Estou super emocionada, parabéns, Fátima, parabéns, Antônio, para o grupo. Janete, me impressionou assim a doçura com que tu fala, e tu vai ver, até tem um ponto que me lembrou uma entrevista que a gente fez há uns anos atrás com o Fernando Guanacani Mamani, e essa maneira doce de expor, sabe? Foi uma coisa que eu acho que tu tá... eu até fiz algumas questões que eu queria ter. Você falou que tinha dificuldade em usar o termo entrevista, e depois no teu título tu usou o termo avatar, né? Que eu queria que tu falasse um pouquinho. Sabe que a minha experiência com esses temas começou já há muitos anos atrás, e eu lembro que eu interessada na graduação, com o tema dos povos indígenas no Brasil, e conversei com um
líder da esquerda da época, anos 80, e ele me disse assim, que eram povos que estavam destinados à extinção, dentro da visão tradicional da esquerda nos anos 80. E eu saí muito triste, assim, nos meus 17, sei lá, 18 anos, ele me dizer aquilo assim, tipo, tudo bem, você assim... Mas da conversa com o Fernando, até foi daquela viagem, Fátima, que a gente fez ao Equador, depois você e o Antônio não foram a La Paz, né? Mas da conversa ficou tão forte para mim que, na verdade, o bem viver é algo que que continua, sabe, como uma tradição ancestral e que continua sendo atualizada nos dias de hoje. E isso é uma coisa assim diferente, sabe? Eu fico pensando, inclusive, em que medida, pensando no Paulo Freire, mas em que medida a gente, como professor, a gente vai conseguir inovar, porque inovar no sentido de trabalhar com esses povos e fazer eles trabalharem junto conosco, dizerem, em vez da gente falar deles, eles estarem no trabalho. Eu fiquei pensando até fazer um trabalho, Janete, que fosse fazer um documentário com eles e depois que o trabalho científico fosse analisar o documentário, sabe? Porque a gente está acostumado a fazer o trabalho, né? Fazer o trabalho científico com as citações, com isso, com aquilo. Como fazer isso como o professor Scheibe falou, de viver o conhecimento, né? Eu lembro que, até eu estou sempre falando no Vará, mas ele falava de uma tese em que ele orientou e que saltava a purpurina da tese, mas no sentido de que não eram só as palavras escritas, e que junto com a tese também a doutoranda fez uma escultura junto. E a gente, na época, dava risada, achava uma brincadeira, mas hoje eu penso que a gente tem que começar a pensar essa questão da epistemologia. Até uma aluna de Manaus me falou sobre o povo, os marubos, e que os marubos estavam interessados em pessoas que quisessem estudá-los. Só que eles queriam ser porta-vozes. Eles não queriam mais que os outros falassem neles. Eles queriam falar também. Né? Mas era um pouco isso. Parabéns, Janete, assim, adorei a tua fala. Obrigada, Dani. Obrigada. Não sei se a Daninha quer falar alguma coisa. O Fred. Oi, boa noite. Oi, Janete, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria te dar um abraço, se eu pudesse, porque além de eu ter revivido minha pesquisa inteira, meu TCC, minha dissertação, eu revivi a minha primeira faculdade, que foi Ciências Sociais na URGS. Ai, que legal! A gente não deve ter sido contemporâneo, que você é bem mais jovem que eu. Eu sou apaixonada pelas ciências sociais, e se não fosse ciências sociais, eu não teria seguido esse caminho que eu segui no direito depois, que é exatamente tudo que tu falou. Né? É o jeito que o sociólogo, que o antropólogo enxerga tudo é diferente. E eu acho que assim, o meu sonho no doutorado, se algum professor aceitar que eu faça isso, é trazer essa visão das ciências sociais para o direito e remodelar toda a estrutura de ensino do direito. Eu penso muito sobre isso. Assim. Eu acho que o que falta para o direito evoluir e a gente realmente conseguir trazer todas as mudanças que a gente quer no direito é essa visão que as ciências sociais nos dá, que é a visão que eu digo do coração. A professora Maria de Fátima sabe assim, que a gente se envolve, a gente enxerga, é bem aquilo que a gente aprende no início da nossa faculdade, que é
ter o olhar participante, né? O olhar da vida real, não é esse do acadêmico, do direito, de terninho, aquele distanciamento, aquela coisa que não serve para nada, a não ser para perpetuar o mal, né? Eu sempre digo isso, essa estrutura só é para fazer o mal. E a gente acha que é para manter a coisa funcionando, mas é bem pelo contrário. Então, eu até poderia debater o assunto da tua palestra, mas eu acabei vendo que a gente pensa muito parecido. Assim, eu tenho uma visão muito crítica, mas eu não tenho nada para criticar e nem para debater contigo, porque é o mesmo, a gente tomou o mesmo caminho. E eu acho que não teria como ser diferente. A partir do momento que tu enxerga... Eu sou apaixonada pelos povos indígenas, eu fiz um estágio com a comunidade Caingangue, quando eu estava nas ciências sociais. Então, e essa visão deles, de tudo, do mundo, das regras, da normatividade, a visão que o indígena tem é a visão do coração, é a visão... O objetivo deles é sempre o fazer dar certo, né? Ficar em harmonia e fazer a comunidade dar certo, e se manter em equilíbrio, com a natureza e com os seus pares, né? E que é completamente a visão oposta do capitalismo, que é o que está instaurado aí no Estado democrático de direito, né? Então, eu só posso dizer que eu estou morrendo de alegria aqui de ter te escutado, não só por ser o mesmo assunto que a gente estuda, mas porque o direito precisa mais dos sociólogos, dos cientistas sociais, a gente precisa disso para acordar para o mundo, porque... A gente não precisa do direito. O Fred está dizendo aqui que a gente não precisa do direito. Eu sou uma advogada que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu não perco uma oportunidade de criticar o direito, mas é porque não tem como, né? Depois que a gente tem essa visão de mundo da sociologia, não tem como tu aceitar o direito como está posto, né? É impossível, porque não tem como tu acreditar no direito. Óbvio, eu sempre digo que o direito é um paliativo, né? Mas não é a solução nem de perto. Então, só queria te agradecer a professora Maria de Fátima e ao professor Antônio por terem te trazido aqui. Eu tenho certeza assim, que para mim foi eu revivi muita coisa, mas para quem talvez nunca tinha escutado sobre o assunto, né, abriu a cabeça para esse lado da história que eu acho que precisa muito que ter visto, né? Está faltando isso muito para a gente. Então, muito obrigada. E é isso. Eu aceito o abraço, que eu sou que nem o... Eu sou que nem o... Como é que é o bonequinho de neve? Adoro abraços quentinhos, o boneco de neve da Frozen, porque eu assisto muito filme com a minha filha. Só um comentário rápido. Na verdade, não é por acaso que aquele belíssimo livro sobre a Pachamama e o humano foi escrito pelo Zaffaroni, que é um advogado, antes de tudo, um grande advogado, né? E que ele chegou exatamente via direito a trabalhar todas essas questões e a absorver, digamos assim, essa questão da relação com os índios, com os indígenas e tal. Então, se você diz que não sabe o que está fazendo no direito, acho que tem um lugar muito importante para você aí dentro, sim. A Ana é um pouco nihilista em relação ao direito, e eu entendo ela, porque a gente acaba sofrendo muito quando a gente questiona, né? Enfim, mas é uma discussão muito rica também, mas eu não quero trazer ela à tona para não fazer um desvio, né? Eu só mencionei a questão do constitucionalismo, e grande parte dos que estão aqui no nosso grupo são da área do direito, para entender que isso tem repercussão real já no direito, né? E que a gente transita de um paradigma para outro. Que o Bem Viver, ele irradiou essas possibilidades de mudança, e que eu realmente, assim, é fascinante quando a gente se dá conta disso. Não é só fascinante, dá esperança. Nós estamos vivendo um momento que a gente efetivamente, só se a pessoa estiver fascinada pela tecnologia,
né, achando que a função messiânica da tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, que não vai, que a gente sabe que não vai, pelo menos não para todo mundo, para muito poucos, né, ela resolveria. Só que o espaço de luta, né, as armas conceituais de luta, usando uma linguagem de guerra, porque vai precisar de luta, não adianta, nós vamos ter que lutar, né, diante das mudanças climáticas, diante do problema do petróleo, que o Scheib analisa muito bem, que a gente sabe que está acabando e que isso vai trazer problemas enormes para a humanidade, problemas enormes. Então, se a gente não tem, assim, se a gente não tem um cenário, um horizonte futuro, que a gente possa se amparar para fazer escolhas, né, vai virar o caos que estão querendo transformar o Brasil já há algum tempo, né, jogando vítima contra vítima. Enfim, esse discurso, a primeira etapa das nossas discussões foi sobre o colapso aqui no nosso grupo, para mostrar que nós estamos vivendo o colapso, não é, minha querida? Não tem retorno mais, não tem. Agora nós estamos tentando construir a esperança no sentido, não, e aí a discussão do comum entra nessa direção, tá, Janete? Mostrar que a gente tem, que a visão comunitária indígena nos ajuda a ver a importância de nós voltarmos enriquecer a questão do indivíduo, né? Não é mais um individualismo egoísta, esse cenário aí, não é que a gente sabe, mas o indivíduo que se vê, que se realiza também no espaço comunitário. E como isso aí se irradia depois para outras dimensões, como é que ele vai escalando, é uma coisa que nós vamos ter que construir junto, porque não está definido. O importante é a gente ver que tem um horizonte que nos permite fazer escolhas. E a tua presença, fiquei encantada com a tua fala lá no nosso GT, no nosso congresso. Eu percebi logo que eu estava diante de uma pessoa especial. Eu percebi logo, imediatamente, que a riqueza de conteúdo, sensibilidade, não é só informação, é que a gente tem uma série o nosso vocabulário é o vocabulário desse paradigma. Então, eu vou me expressar nesse vocabulário. Então, a riqueza de informação, a vivência que tu traz, né, ela é fantástica para nós. E o Bem Viver não é algo que está ligado à Constituição do Equador, apesar de que está. O Bem Viver não é algo que está ligado só à Bolívia, apesar de que está, e realmente, mas ele já irradiou. Que nem os indígenas, é o caminhar da palavra, a palavra já caminhou, ela já caminhou e já nos transformou, e aponta possibilidades maravilhosas de mudança diante desse contexto que nós estamos vivendo, que não é a tecnologia, não adianta se iludir, não é a tecnologia que vai resolver, mas que infelizmente, é o discurso que prevalece, né? Prevalece porque o grande reinício do capitalismo, que já não se vê mais como neoliberal, né? Ele aponta exatamente, ele está tentando seduzir a nível global com soluções tecnológicas. O Scheib poderia falar muito melhor do que eu sobre isso, porque ele além de ser geólogo, ele é geógrafo também, ele tem toda uma vivência sabe bem o que significa esse momento, né? Então, eu acho que, assim, pelo adiantado da hora, eu vou te dar a palavra para concluir, fazer alguma observação. E, Scheib, eu já vou te convidando para falar aqui no grupo, tá? Nós vamos conversar, vou te explorar um pouquinho, tá? Tanto a questão da água, o Scheib é militante também, é uma das grandes figuras aqui do sul do país e com atuações a nível de Brasil e da América Latina, é uma pessoa muito especial, né? Muito especial mesmo. Tive a honra de conviver com ele durante vários anos no projeto do Aquífero, e muito do que eu sou hoje eu devo a essa convivência, né? Essa percepção interdisciplinar, sempre veio só coisas boas e a riqueza da academia, apesar de todos os problemas, é que ela pode nos tornar pessoas melhores, né? E a atuação
E eu acho que o melhor momento da minha vida como militância foi junto com o Chaib. Chaib e o Luciano, o Luciano que é o filho do Chaib, filho acadêmico, né? E eu também vou trazer já trouxe para conversar com o meu grupo sobre a questão da água. Então, Janete, tens a palavra. Eu já quero agradecer antecipadamente a presença de todos e insistir para que continuem participando. Aqueles que não fazem parte do grupo ainda podem mandar um e-mail se tiverem interesse e continuar assistindo e contribuindo. Vai ser uma alegria para nós. Tá? Janete? Eu quero fazer uma falinha rápida. Eu vi que várias pessoas se desculparam, né? Pediram que tem que sair. O professor Chaib falou do eurocentrismo, né? Eu acho que um dos exercícios, assim, né, que eu procuro fazer, assim, sempre é tentar fazer esse descentramento, né, do eu, até tem uma coisa assim, né, eu nunca coloco doutora, né, porque isso é uma coisa muito colonizada também, né, mas que em alguns espaços, para a gente ter alguma possibilidade de escuta, a gente tem que, né, dizer isso, né, eu sou doutora da URGS, Mas, assim, eu acho que quando a gente fala, vários eus falam pela gente, né? Então, a gente é só uma manifestação, a gente é só um canal, né? Desses tantos eus que falam com a gente. Porque eu lembro, por exemplo, do indígena guatemalteca que eu convivi, que era o Leopoldo. Eu ainda era jovem, e eu tinha tantas angústias, né? Eu era muito preocupada com o ambiente, né? Eu sempre fui muito, assim, preocupada com a desigualdade, com a pobreza, com a miséria, e me chocava muito essas coisas desde muito jovem, assim, né? E o Leopoldo, ele sempre dizia assim, calma, ele falava muito calmo, assim, calma, senta aqui, né? Aí ele fazia um foguinho no chão, assim, e acendia um palo santo, assim, e começava a me contar uma outra história, de uma outra coisa, e eu insistia, não, mas me fala disso, né? Então, assim, eu quero algum dia chegar a ter essa grandeza, né, que o Leopoldo tem, assim. E quando a professora Daniela falou uma coisa muito interessante, né, do avatar, né? Quando eu cheguei na Amazônia, professora Daniela, eu chorei muito, mas muito. Eu fiquei 5 dias que eu não conseguia ter força de sair da barraca lá, do lugar lá, não era cama, né, mas era onde eu estava deitada, né? Porque eu vi tantas crianças, sabe, com a pele corroída, sabe? Eu vi tanta num lugar chamado Lagoa Alca, eles têm outro nome, né? Mas assim, ó, aquela destruição, sabe, das pessoas, da cultura, das crianças, aquilo me afetou assim de uma forma, atravessou assim o meu corpo, assim, sabe? E como eu disse, né, eu tenho uma filha equatoriana, né? Então, assim, isso também passa pelo meu corpo, como mulher, como latino-americana, né? Como, né, bisneta de uma indígena e de um avô negro, né? Eu gostaria de falar só sobre a extinção, né? Mas não vai ser hoje, né? Mas eu só quero dizer que é importante, da professora Daniela, isso. E é importante a gente pensar em outras formas de conviver conhecimento, que não seja o texto formal, porque esse texto formal é para poucas pessoas, né? Como é que a gente pode possibilitar que outras pessoas ingressem nesse universo que é tão restrito, né? Que elas possam expressar o seu conhecimento, né? Então, sempre são questões que eu fico pensando. A Ana, querida Ana, tem um bebê, mãezinha, querida, meus parabéns
Também te abraço, Ana. Também te abraço muito. Eu convivo agora um pouco assim com o povo do direito no meu pós-doutorado, né? E sei que é complicado. Eu teria muitas outras coisas para falar, né? Mas eu vou só finalizar falando do Avatar. O Avatar, professora Daniela, é pensar que nós vamos exterminar povos por 15 anos de mercado no petróleo, de petróleo no mercado. A exploração naquele território alimenta 15 anos o mercado, mas aqueles povos e aquela região, a mais biodiversa do mundo, não vão voltar mais. Esse é o Avatar. Esse é o Avatar. Essa é a mentalidade custo-benefício a curto prazo, para a qual não importa as racionalidades externas, né? Nós vamos, como diz o Allier, nós vamos até a última fronteira pela última gota de petróleo. Então, para alimentar essa voracidade, a gente vai lá e explora um território, extermina um povo e destrói aquele território e polui aquele território, né? E destrói formas de vida, né? Esse é o Avatar em ação. Aí é o Avatar funcionando, é o Avatar destruindo, com todo o misticismo do desenvolvimento, com todo esse mito do desenvolvimento, né? E que a gente não consegue frear, tá? Eu agradeço de coração, para mim foi uma alegria, um prazer imenso. Eu espero ter outros momentos. Foi uma noite maravilhosa. Não pude ouvir a todos como gostaria, mas eu agradeço imensamente a todas e todos. Sintam-se abraçados. Quem quiser me contatar, trocar uma ideia, tomar um café. Agora a gente já vai poder, né? Eu já tomei as 2 doses. Muita gratidão, tá? Muita gratidão. Sintam-se muito abraçados, muito queridos. E, professora, eu tenho sensibilidade, porque a minha vida foi muito dura, foi muito difícil. Por isso que Mas te tornou uma pessoa grande. E é isso que importa, né? Tem pessoas que se estragam, né? Infelizmente. Foi e é. Eu sou uma mãe latino-americana, pobre. Eu tô que nem a Ana, eu tô com vontade de abraçar e tô muito emocionada porque foi um momento extraordinário mesmo, e a participação também de todos que estão aqui foi muito linda, aprendi muito, né? E eu acho que esse final dela, eu vou acrescentar com a Jo Herrera, né? É uma economia de morte que devora corpos e territórios. É muito, muito triste e dói muito. Dói muito. Né? Ver que devora corpos e territórios. Né? Mas eu acho que a gente tem que voltar a falar, porque a nossa esperança que é a gente descobrir, né? Descobrir conversando, já que a gente não pode se reunir nas praças, né? Que nem os zapatistas, os caracóis. Os caracóis. Né? Vamos fazer desse espaço virtual um caracol, né? E vamos ver como é que a gente pode imaginar possibilidades de mudança, né? Com esse diálogo maravilhoso. De resistir coletivamente, né, professor? Exato. Então tá, eu não vou te esquecer, Janete, porque é impossível. Nós vamos voltar a ter outros contatos, com certeza. O Charles já está intimado a falar sobre o petróleo, essa coisa maravilhosa que é o petróleo. O ouro negro. Me convide o dia que o professor Charles for falar, queria muito ouvi-lo também. Com certeza, vai ser um prazer, tá? Beijo em todos, né? Fiquem bem, se cuidem muito. Fátima, não esquece de desligar a gravação. Deixa eu ver. Eu ia enterrar. Muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar reinventando.